Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Céu Silva aqui com vocês novamente. Sejam bem-vindos ao canal Revelações da Bíblia. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Meus queridos, esse vídeo aqui é muito importante. Eu gostaria que vocês separassem um tempo, se você não pudesse agora assistir esse vídeo, separasse um tempo com calma, para você analisar, porque é forte o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. É uma entrevista. Não sei se vocês já ouviram falar desse rapaz aqui, o Brian, ele é um americano. E ele teve revelações da parte de Deus, algumas delas que se cumpriram aí 4, 6 meses depois que ele falou. Tem a ver aí no campo político, Donald Trump e tantas outras coisas. Nesse vídeo aqui é um vídeo mais completo, onde ele vai falar que coisas grandiosas vão acontecer no ano de 2025, tá? Coisas como terremotos, mudanças aí na política. Ele vai falar em relação à igreja que não está atentando para os fortes sinais da volta de Cristo. Então, meus queridos, eu peço que vocês, tá, em nome de Jesus, analise esse vídeo, coloque nos comentários, deixe seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, porque o Senhor está mostrando sinais, Ele está revelando sinais. Dificilmente eu comento algum vídeo falando sobre profecia, revelação, porque eu entendo que há muitas coisas aí que estão aí fora do contexto, mas essa em si realmente me deixou impactado, me deixou aí realmente surpreendido, tá? Então fica no vídeo até o final, tá bom, meus queridos? Analisa o vídeo com calma, assista tudo, porque ele vai falar coisas poderosas, coisas grandiosas, que só aqueles que têm o Espírito do Senhor vai discernir, tá bom? Fica com o vídeo aí. É esse rapaz aqui, o Brian, mas uma senhora também que acompanha ele nessa entrevista aí, tá bom? Que está deixando muita gente aí até mesmo preocupada, né? Porque fala sobre a santidade da igreja, fala sobre mudanças aí no campo da religião, no campo aí da santidade, tá bom? Fica com o vídeo aí e Deus abençoe. Está bem no meio de 2 feriados judaicos importantes. Então, literalmente, está entre Purim e a Páscoa. Quais são as 2 festas que estão ligadas à libertação do povo de Deus, dias sagrados no calendário judaico, libertação do povo de Deus e julgamento? Não só para os malvados, mas também para altos funcionários do governo, certo? E essas nações. Então, este eclipse, nos encontramos encaixados bem no meio e acontecendo 2 semanas antes da Páscoa. Outra coisa interessante sobre isso... Eclipse, assim, ouvimos falar das 7 Nínives, e está passando por 7 cidades de Nínive nos Estados Unidos da América, e uma no Canadá, Nova Escócia. Mas, no Texas, sabemos que o caminho para a totalidade é Eagle Pass, Texas. E não só a questão da imigração explodiu em Eagle Pass, mas houve uma grande batalha da guerra civil nesta rodada. Mas há algo interessante. Perto de Nínive, no Texas. Na verdade, é mais perto da capital Austin. Existe uma cidade chamada Jonah, Texas, que fica perto da capital Austin. Então você tem uma Jonas e uma Nínive no Texas. Cada um poderá ver este eclipse. Acho que tudo isso é um acidente? Não, não acho. Passou por 7 Salem no último eclipse há 7 anos. Agora está atravessando 7 Nínive. Algo mais interessante acontecendo. Com isso é que há uma estátua que estava na cidade de Nova York. Início de janeiro de 2023, mais ou menos no dia 23 ou 26, eles colocaram esta estátua dourada acima do tribunal da cidade de Nova York. E ela parecia estranhamente com Star, era em homenagem a Ruth Bader Ginsburg. E as manchetes diziam: saia do caminho, Moisés. Há uma nova legisladora. Isso foi pouco antes dos indiciamentos saírem, uns 2 meses antes. Fizeram uma versão maior desta estátua, que foi colocado em um parque de Nova York. Convenientemente, na última semana e meia, levaram essa estátua de Nova York para o Texas. Uau. Eles moveram essa estátua agora para a Universidade de Houston, onde protestos eclodiram por causa disso. Então tiveram que cancelar a cerimônia de abertura. Mas você tem Nova York, e o Texas agora está conectado não só por esta estátua, mas pelo fato de que ambos têm a cidade de Nínive, onde o eclipse vai passar bem no meio. Onde será visível? Uau, isso é incrível. Eu não sabia disso. Quando eu estava orando algumas semanas atrás, ele disse para mim: Brandon, quero que você observe a Páscoa. Quando a Páscoa chegar, haverá uma aceleração das coisas. Ainda mais do que foi de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Ele disse que este será um tempo de grande aceleração. E ele disse que você verá uma aceleração financeira e que você verá uma aceleração na política. E você vai ver uma aceleração na guerra. E ele disse, essas coisas vão. É como se ele dissesse: a volta do meu filho está iminente. E ele me disse isso, ele disse que quando isso acontecesse, quando a Páscoa, esta época da Páscoa acontecesse, haveria um tão grande, e ele me falou sobre o clima. E ele me disse que haveria grandes mudanças. Temperatura subindo em Chicago no início do ano, York e alguns outros, ele disse que
haverá reconhecimento durante esse período, tornados de longo percurso, e para que o corpo de Cristo tome sua autoridade sobre essas tempestades, porque haveria muitos desses tornados, eles seriam os maiores tornados que já vimos na história, potencialmente sendo tornados de longo percurso. E então ele mencionou o microburst. Ele está falando de 150 milhas por hora, 150 milhas por hora. Ventos por hora sairiam dessas microexplosões. Ele estava falando sobre tomar autoridade sobre isso e orar sobre isso. Mas eu vi uma grande aceleração das coisas. Desde a Páscoa até o Rosh Hashanah entrando no outono. E isso seria por todos os Estados Unidos. E então eu vi isso, eu vi você, pastor Steve. O Senhor disse que estava abrindo grandes portas para você. Mais do que você imagina, e que você é chamado mais para a arena política do que qualquer coisa. Você esperava que esta fosse uma temporada de grande promoção com portas abertas, e que você iria e começaria a falar nas igrejas, e você teria uma unção em você como os antigos patriotas. Você disse que me viu como um velho. Sim, mas não era necessariamente um cara velho. Era como um conto de pessoas nessas igrejas antigas tentando reformar a América. Novamente, trazendo a América de volta, porque o Senhor me disse. Ele disse que eu não sou tolo, linha com a América. Ele disse que haveria uma nova onda de patriotismo surgindo, e foi quando vi Trump. Eu vi uma onda vermelha saindo de muitos, e então eu vi Oklahoma e havia brasas de pessoas, e elas estavam todas eles tinham tochas por toda Oklahoma e estavam levantando essas tochas que pareciam fogo, trazendo um novo patriotismo para a nação. E estava vindo, estava nascendo, e continuava a se espalhar como fogo por toda a América, por toda parte. E eu vi Trump se levantando, então eu vi uma tentativa contra a vida dele. Essa bala passou perto do ouvido dele e chegou tão perto da cabeça que estourou seu tímpano. E eu vi que ele caiu de joelhos nesse período e começou a adorar o Senhor. Ele nasceu de novo radicalmente neste período. Estou falando... As pessoas dizem que ele se salvou agora, mas ele fica realmente fervoroso por Jesus, pelo que eu vi chegando. Só um detalhe, pessoal, esse vídeo ele foi gravado 4 meses antes desse atentado. Então você pode procurar no YouTube e você vai ver toda a entrevista dele, aí, esse testemunho dele na íntegra no YouTube. Então eu vi pessoas intercedendo quando ele... E eu vi ele ganhar a presidência. No verão, uma grande perseguição virá sobre ele, através dos juízes e da lei, e todas essas pessoas... Inclusive, pessoal, o apóstolo Reginaldo Rolim já vinha tido algumas revelações sobre esse assunto. Em uma das suas lives, Deus mostrou a ele Donald Trump com a sua faixa de presidencial, e viu também a questão do atentado. Ele chega a dizer que uma bala seria lançada. Depois vocês procuram aí também no YouTube sobre a revelação do pastor Reginaldo Rolim sobre esse atentado do Donald Trump. Tudo antes desse dia, desse atentado que aconteceu. Processá-lo e todas essas coisas. Mas haveria um fim para isso, e as coisas deles começariam para se libertar, aproximando-se do outono. E então eu vi ganhando a eleição. Obrigado. Os patriotas vindo votar, e depois vai haver uma grande crise econômica. Mas eu vi remos chegando ao solo americano como se fosse um choque de terra. Donald Trump rezando no escritório Salão dele. oval. E ele estava chorando perante o Senhor, com as mãos na cabeça, assim, mas ele estava chorando. E havia ministros e pessoas, não sei se eram senadores ou congressistas, ou qualquer coisa, eu só os vi indo de um lado para o outro dentro a Casa Branca, desculpe, é a Casa Branca, mas é o Salão Oval. E eles estavam intercedendo todos lá dentro, e eu podia sentir a presença do Senhor tão forte nisso. E então eu pude ver aquela escuridão que era o peso sobre a América, com a crise financeira do que eu vi vindo começou a subir acima das árvores, e eu vi o azul e as coisas voltando, e os tempos verdes e os bons tempos voltando novamente, como o Senhor disse que seria. Quarto, uma época de uma temporada de grandes mudanças. E seria um susto acordar. E nisso haveria isso. Que ele não tinha acabado com a América, que haveria um grande avivamento, e não era só desgraça, como dissemos. O céu não está caindo. É um tempo de, como as pessoas diriam, isso é julgamento. E o Senhor disse, não chamem isso de julgamento. Não é meu julgamento. É uma correção. Há uma correção vindo. Quero basear isso na palavra de Deus. O que o Brandon acabou de dizer se encaixa muito na linha do tempo de Apocalipse 6. Já passamos pelo cavalo branco, estamos passando pelo cavalo vermelho, e o próximo é o cavalo preto. Quero falar sobre o cavalo verde depois, me lembre disso. O cavalo negro é a crise financeira, a Grande Depressão. Ouço pessoas seguirem ministério profético dizendo, não, você sabe, se o Trump entrar vai ser ótimo, tudo vai dar certo, todos vamos ficar ricos. Mas nada corrige os americanos como, você sabe, mexer no bolso deles. Essa é a correção.
Se ele entrar, você tem que esperar Eles por irão, e o tempo é exatamente aquele tempo na Bíblia. Então, eu prevejo isso dentro de 2 anos de seu mandato. Então, todos concordamos, ele vai ganhar de lavada. Deus o chamou como um agente da justiça. Ele vai ganhar de lavada quando conseguirmos o que queremos. Mas aí conseguimos o que queremos. Muita gente vai estar preparada, vai haver um grande desastre financeiro. Sim, então tempos difíceis. Mas sabe, esses são bolsões, assim como há bolsões de avivamento, haverá bolsões de dificuldade, bolsões de, eu acredito, guerra civil, terrorismo, mas nada engole o mundo inteiro. O que você ia dizer? Eu lembro que essa foi a palavra que o Senhor me deu antes Você daquilo. está prestes a entrar em turbulência. E eu disse, isso não vai ser bom, algo está prestes a cair, mas o Senhor estava permitindo isso de propósito. Ele permitiu o que aconteceu em 2020, dinheiro, sabe, as pessoas precisam entender que Deus permitiu isso, ele se afastou e permitiu, sabe por quê? Porque nada disso teria sido revelado, ficaria tudo escondidos e teriam estado fervendo, e 2024 quando chegou teria sido desastroso. Então eu acredito que o Senhor permitiu. Muitas coisas aconteceram nos últimos 4 anos para que as pessoas entendam. Não só tentar colocá-los em ordem na igreja, mas fazer essa correção difícil acontecer. Então as pessoas voltar à vida com a palavra de Deus e com quem Ele é, o que Ele representa e que Ele é um Deus de verdade e justiça e governa com retidão do seu trono. Ele é um juiz justo e por isso tinha que permitir essas coisas acontecerem. Você sabe, um brilhante jogador de xadrez permite que esperando para acontecer e derrotar o oponente nas armadilhas, para depois poder dizer agora é checkmate. A isca foi colocada em 2020, parecia perdida, a isca foi colocada. Ele profetizou. Agora há uma história por trás disso. Por volta de 537 anos antes de Cristo, antes de ele ir e profetizar, houve um total eclipse solar sobre Nínive e eles tomaram isso como um sinal. Na época disseram que isso é julgamento. Isso não é um bom sinal, é julgamento sobre os gentios. Depois houve um terremoto. Então eu acredito que vai haver, depois disso, um terremoto que abalará a América e pode ser na falha de New Madrid. Porque um dos x's, há 3 x's marcados no mapa apenas para a América, isso é em Little Egypt, Illinois, onde fica a linha de falha de New Madrid. Houve um grande terremoto de 1811 a 1812, como um nativo americano, provavelmente. Na verdade, você sabia disso? Não, eu não sabia. Tecumseh era considerado um profeta indígena americano. Obviamente, ele não é bíblico, mas acredito que qualquer um que busque a Deus, você sabe que Deus falará com elas. E ele disse que, porque você não acredita que sou um profeta, Deus vai pisar fortemente nesta terra. E houve uma série de terremotos na linha de falha de New Madrid, de dezembro de 1811 a 1812. A história diz que 80% dos edifícios foram destruídos. Então, isso é, sabe, a profecia da história. É o que já aconteceu antes. Agora, a boa notícia acho que a boa notícia porque Nínive. Jonas foi para um lugar preparado, eles sabiam o sinal do terremoto, sabiam que o julgamento estava chegando e foram humildes. E ele diz que se você sabe que o julgamento está chegando em 40 dias. Ele falou 7 Ele nem queria palavras. mesmo eles, sim, ele não queria que fossem salvos, mas eles estavam preparados. Então ele disse, você tem 40 dias. Agora, a coisa incrível sobre isso se você olhar o calendário hebraico, beleza, ele não vai te dizer. Mas se você olhar o calendário cristão, 40 dias depois do eclipse solar, ele é à noite, sabe? A gente conta Começa o dia com a partir da noite para o Pentecostes. Então você pode dizer que vai para o Pentecostes, aponta para o Pentecostes. Nossa! Calendário, é nosso Pentecostes. Então o que é isso? Isso é o nascimento da igreja, isso é o Espírito Santo descendo, isso é avivamento. São muitos bons sinais para os Estados Unidos, mesmo que o terremoto nos abale, mesmo que há um aviso, e este é o aviso final para os Estados Unidos. Nenhum outro país terá 3 eclipses solares marcados apenas em seu território, correspondendo ao calendário hebraico e ao calendário cristão. Ninguém vai viver isso de novo até Jesus voltar, pelo que sabemos. Então é isso, pessoal. Quero dizer, vocês precisam ouvir a voz profética e ouvir Jesus agora. Em uma das visões que eu tive, eu vi o terremoto de New Madrid. É tão grande quando acontece que o rio Mississippi, na verdade, vai em outra Você direção. sabia que isso aconteceu em 1811? Você sabia Não. disso? Eu não sou Certo, estudante então há nessa categoria. tantas falhas. É como se você normalmente visse uma falha na Califórnia, mas geologicamente há tantas falhas naquela área. Então, quando o terremoto aconteceu, você sabe, é algo como magnitude 7, sabe? Nem sequer Isso foi um encontramos 10. 8 ou 9, O Senhor me certo? mostrou um Às 10. 10 horas, então, os rios do Mississippi começam a fluir ao contrário, Uau. sim? Ele começa a fluir ao contrário. Bem, quando isso acontece, eu vi que era tão grande que eles estavam realmente voando em helicópteros Chinook da costa oeste para trazer ajuda para as pessoas. Gente, e os Chinooks estavam voando tão baixo que faziam as casas tremerem. E eu me lembro de sair e o Senhor disse que era um evento maior, você sabe como é claro, lembra quando aconteceu o 11 de setembro? Não havia aviões no céu, estava completamente parado, o mundo estava apavorado. Isso foi parecido com aquele evento e eu
todo mundo em suas casas, tentando assistir TV para obter informações sobre o que aconteceu, mas você podia sentir cheiro de fumaça no ar. Só que eram visivelmente. Enchia o lado de fora. Eu conseguia ver as árvores, porque saí na minha varanda. Eu conseguia ver o sol nascer onde estava nascendo. E quando este evento aconteceu e a tremedeira, sim, Senhor. Isso é muito importante. Foi de manhã. Sim. E na verdade eu vi as folhas de sicômoro na árvore e eu podia ver as folhas tentando brotar nas árvores, assim, como se fossem frescas, e eu podia ver o sol nascendo e tudo mais. E eu me lembro. Isso é inverno, primavera, estamos entrando na primavera. Esta é exatamente a estação, este ano, vai acontecer muito em breve. E o Senhor me disse, quando eles tentarem dividir Jerusalém com a solução de 2 estados, eu vi esse evento acontecendo em 3 dias. Depois de ser anunciado, quando eles tentaram fazer isso, tudo isso com Jerusalém, com Israel e com Gaza e tudo mais, ele disse, você verá uma janela de 3 dias, e ele disse que esse é o tempo para as pessoas fugirem, porque isso será algo grande, muito grande. Um grande terremoto. Você quer dizer que vem um tremor? Não, eu vi o terremoto acontecer de Texarkana a Tulsa, até onde estamos agora. Teve um terremoto de 6.0, talvez 6.5. E foi tão grande que 1.800 pessoas morreram só daqui até Texarkana, indo para o sul. E todas as casas em blocos de concreto foram completamente sacudidas. Para o colega da fundação, por causa do tamanho deste terremoto. Mas foi só uma réplica, foi a que aconteceu no Novo Madrid. E então esta foi desencadeada, foi uma reação em cadeia desses grandes terremotos que foram vindo. E aí eu vi que eles não conseguiam trazer caminhões de suprimentos de leste a oeste porque não havia pontes. Eles estão trazendo suprimentos dos aviões e desses helicópteros Chinook, tentando trazer coisas. Bem, porque muita da produção, incluindo comida e remédios, precisa ser transportada pelo rio Mississippi. Bem, não sei necessariamente, mas provavelmente sim. Era o que acontece. Mas tudo isso foi feito e eles estavam chegando de barco, helicóptero e avião, tentando trazer mantimentos para essas cidades como a nossa, sabe? Em Oklahoma e todas essas outras áreas. Mas foi tão ruim, eu me lembro que durou meses. E o mercado de ações. Focar no rosto do leão, e eu não sabia do que ele estava falando na época, mas eu vi um rosto de pedra neste prédio. E nesse prédio havia uma linha, como uma boca na cara do leão, estava aberta, tudo mais. E eu fui lá ver, e era a Bolsa de Valores de Nova York. E havia bolas de feno rolando pela rua principal, a Wall Street, estava cheio de bolas de feno. E estava completamente silêncio, não havia ninguém em Nova York, o que é inacreditável. Então, o Senhor me mostrava essas coisas, e foi quando eu orei sobre isso, sabe? E agora aqui estamos nós, com esses eclipses chegando, como estávamos falando, sobre o que ela está falando. Ele está em casa, e eu penso, Senhor, é isso? Porque até o Biden falou sobre isso no discurso do Estado da União, falando sobre dividir Jerusalém e fazer uma solução de 2 estados e tudo isso. Eu pensei, será que ele sabe? Karen? Bom, não. Quer dizer, sabe, porque isso é um ataque direto ao pacto que Deus fez com Abraão, que é o que quase divide tudo. Que Deus fez uma aliança, ele leva isso a sério, e é exatamente isso que eles querem fazer. Eu acredito que uma eleição vai ser desencadeada em Israel. Então, eu acredito que isso acontecerá muito em breve, porque Israel e a América estão conectados por uma veia no reino do Espírito. Vemos o que está acontecendo na América. Israel, eu acredito, vai seguir em breve. Outra coisa interessante sobre o eclipse é que se você pegar o eclipse de 2017, o eclipse solar total, pegue o eclipse solar total de 2024 e pegue o eclipse anular de outubro, e você olha o caminho que isso faz sobre a nação, ele forma a letra hebraica antiga Aleph, que representa a revelação e a presença de Deus na terra, e você sabe, o Senhor está falando. Estamos ouvindo? Essa é a questão. Ele está falando, e a coisa interessante sobre Nínive é que uma das questões com Nínive é o templo de Ishtar. Estava em Nínive. O principal templo de Ishtar estava em Nínive. E o que eles estavam fazendo que era tão grave? Bem, antes de tudo, eles tinham homens se vestindo como mulheres em cerimônias para Israel. Foi a cobertura. Isso foi o primeiro. Em segundo lugar, o que eles estavam fazendo de tão grave era sacrifício infantil. E então o Senhor viu essas coisas e o centro de Ishtar estava lá. É como eu estou dizendo, não é por acaso que levaram esta estátua e a mudaram de Nova York, agora no Texas, mas porque essa esperança existia. É por isso que Deus estava julgando e avisando: 40 dias e vocês serão destruídos. Então, você sabe, todas essas coisas se alinhando não são por acaso, e não há coincidências com Deus. Esta é a voz do Senhor. Você vê um terremoto acontecendo? Você acha que vai acontecer? Eu acredito que quando há sinais nos céus, muitas vezes você vê abalos na terra. Estamos vendo triagens acontecendo na terra, triagens nos Estados Unidos da América neste momento. Vemos essas triagens acontecendo na igreja, vemos triagens no cenário político. Você o quê? Bem,
Parte da peneiração é sacudir. Sabe? Então estamos começando a ver isso acontecer e não ficaria surpreso nem um pouco se depois deste eclipse houve um grande abalo na terra, porque eu me lembro disso. O Senhor, em um sonho de outubro de 2022, me levou ao reino do Espírito para uma montanha muito alta. E havia um edifício de pedra. E havia janelas abertas e um anjo num enorme cavalo branco vestido como um centurião romano antigo, parado na minha frente, observando e guardando. E quando ele falou, ele preencheu a sala. Foi como som estéreo. Cada centímetro da sala estava cheio da voz dele, a coisa mais louca. E ele me disse para olhar para a esquerda, e lá estava uma cidade em chamas, e ele disse, Sodoma está queimando até o chão. E então ele disse, olha para a direita. E eu olhei para a direita e vi essas nuvens de tempestade horríveis chegando. E ele disse que uma grande inundação estava prestes a atingir a terra. Isso foi em 2022. Então começamos a ver todas essas inundações acontecendo em 2023. Mas uma grande inundação estava prestes a atingir a terra. E é por isso que ele teve que me trazer aqui para me mostrar isso. Por causa do que estava prestes a acontecer. Bem, vou dizer isso. Quando você tem terremotos, você tem fogo. Eles meio que andam de mãos dadas. Então isso foi de volta em outubro de 2022 que isso aconteceu. O que você diria para muitas pessoas que podem estar ouvindo isso e parece que é uma imagem tão grandiosa, parece algo tão distante, tentando salvar a nação, se preparar para a segunda vinda, e eles estão apenas lutando pessoalmente e lutando em suas vidas? Qual é uma prática? Você sabe, preparação, algo prático que as pessoas possam aproveitar do nosso tempo juntos. Você sabe o que somos nós? O que você gostaria de dizer aos espectadores? A palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, e coloque-o em primeiro lugar. Eu sou a primeira coisa de manhã depois dos animais. Eu rapidamente alimento os animais no santuário e então eu leio a palavra de Deus. E não só isso. Anote isso. Se a escritura falar com você, anote. Tenha cadernos ao lado da sua cama, porque o Senhor quer falar, é que nós temos que ouvir. E estar na palavra todo dia, isso é o verdadeiro alimento para a alma. Frango frito, grits e couve são incríveis, pelo que eu vi, mas o verdadeiro alimento para a alma é a palavra de Deus, e isso realmente afia a sua alma. Ouvir a voz dele e conhecer sua voz, e como estranhos vocês não seguirão. É a espada do Espírito, é um discernidor dos pensamentos e intenções do coração. E para que possamos crescer, temos que chegar ao cerne da palavra. Para correr esta próxima etapa da corrida, acho que todos nós temos que fazer isso. Eu concordo com ele. Bem, eu não sei. Todos nós. Concordo com tudo o que ela disse. Acho que é isso mesmo agora. Se você não está mantendo suas lâmpadas cheias de óleo e buscando ele como ela fala diariamente, você está perdendo. Eu vou ser sincero com você e vou ser o mais direto e franco possível. Se você não estiver mantendo suas lâmpadas cheias de óleo, pelo que eu vi chegando, você não vai aguentar. Você precisa encontrar e ter um relacionamento com o Senhor como nunca teve antes. É hora de parar de brincar de igreja, é hora de se apaixonar por Jesus, porque o Rei está vindo e as pessoas estão dormindo. E você sabe, não? Na parábola tínhamos 5 virgens que não tinham suas lâmpadas cheias e tínhamos 5 que as tinham cheias. E olhe os resultados. Eles foram deixados. Só vou te dizer que é uma questão de tempo e urgência da hora buscar Jesus como nunca antes. Eu acredito nisso de todo o coração.